Imagine um povo nascido da mesma linhagem de Abraão, destinado a partilhar o sangue e as promessas, mas que trilhou um caminho de rivalidade e oposição. Os edomitas, descendentes de Esaú, carregam uma história que é ao mesmo tempo fascinante e trágica. Eles eram irmãos de Israel, filhos de um mesmo patriarca, mas se tornaram símbolos de resistência ao plano divino. Como isso aconteceu? O que transformou Esaú, o primogênito, em patriarca de uma nação que desafiaria as promessas feitas a Jacó? Essas perguntas nos levam a explorar um capítulo intrigante da Bíblia, onde escolhas, orgulho e fé moldaram o destino de um povo. Por que os edomitas se tornaram tão marcantes na narrativa bíblica? A jornada de Edom não é apenas um relato de tempos antigos, mas um espelho para nossas próprias decisões, revelando como o orgulho pode nos afastar do propósito divino. Prepare-se para mergulhar em uma história cheia de significados espirituais e reflexões que tocam nossa vida hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que clique no like e deixe nos comentários de onde está assistindo esse vídeo. E vamos para o vídeo. A história dos edomitas começa em um lar marcado por promessas divinas e uma tensão entre irmãos que ecoaria por gerações. Esaú e Jacó, filhos de Isaque e netos de Abraão, representam dois povos distintos ainda no ventre de sua mãe, Rebeca. Deus já havia declarado: "Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor." Gênesis 25, 23. Esse contexto é crucial para entender como os edomitas, descendentes de Esaú, emergiram como uma nação distinta, mas sempre em confronto com Israel, os descendentes de Jacó. Essa rivalidade não era apenas familiar, mas espiritual, simbolizando uma luta entre o impulso carnal e a submissão ao plano divino. Um dos episódios mais conhecidos que ilustra essa tensão é a troca do direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú, ao retornar faminto do campo, viu sua necessidade imediata como mais valiosa que uma bênção futura e eterna. Esaú disse: "Estou quase morrendo, de que me aproveitará a primogenitura?" Gênesis 25, 32. Esse ato de desprezo às promessas de Deus tornou-se um símbolo de decisões impulsivas que muitas vezes tomamos quando priorizamos o momento presente em detrimento de algo maior. Quem nunca tomou uma decisão baseada na urgência para depois se arrepender ao perceber o valor do que foi perdido? O nome Edom, que significa vermelho, está profundamente ligado à identidade de Esaú e de seus descendentes. Essa palavra não é apenas uma referência física ou geográfica, mas carrega em si uma carga simbólica que transcende o literal. A primeira associação com o vermelho remete ao guisado de lentilhas, pelo qual Esaú trocou sua primogenitura. Em Gênesis 25, 30, Esaú diz: "Deixa-me comer um pouco desse guisado vermelho, porque estou exausto." Esse desejo imediato se tornou um marco em sua história, um lembrete de escolhas que priorizam o presente em detrimento do futuro. Quantas vezes somos como Esaú, cedendo ao que nos atrai agora, sem medir o custo? A segunda explicação do nome Edom está relacionada às características físicas de Esaú, descrito como ruivo e peludo ao nascer. Gênesis 25, 25. Sua aparência incomum, destacada desde o início, simbolizava sua singularidade, mas também seu afastamento de Jacó e de tudo o que ele representava. A cor vermelha, nesse contexto, pode ser vista como um símbolo de intensidade e paixão, qualidades que marcaram tanto a vida de Esaú quanto a trajetória de seus descendentes. É interessante como até os detalhes físicos podem influenciar narrativas e moldar percepções sobre um indivíduo ou um povo. A terceira conexão com o nome Edom é geográfica.
A terra de Edom, onde os descendentes de Esaú se estabeleceram, era uma região montanhosa e árida ao sul de Israel, famosa por suas rochas avermelhadas. Esse detalhe não apenas conecta o povo ao seu patriarca, mas também reforça a ideia de que o ambiente molda o caráter de uma nação. As terras rochosas e desafiadoras de Edom refletem a independência e a resistência de seus habitantes. Imagine viver em um lugar onde cada colina e desfiladeiro parece ecoar a história de seus ancestrais. Esse triplo significado do nome Edom oferece um panorama completo da identidade edomita. Ele não é apenas um nome, é uma narrativa condensada. O guisado vermelho, a aparência de Esaú e a geografia de sua terra convergem para contar uma história de decisões, características inatas e adaptações. Assim como Esaú, todos nós carregamos marcas que contam nossa história, algumas visíveis, outras escondidas. No entanto, a cor vermelha em Edom também tem um lado mais sombrio. Profetas como Obadias e Amós mencionam Edom em contextos de julgamento, onde o vermelho pode ser visto como um símbolo de sangue, guerra e destruição. Isso nos leva a refletir sobre como características que nos definem podem se tornar bênçãos ou maldições, dependendo de como as usamos. Esaú escolheu um caminho que afastou seus descendentes de promessas divinas. Esaú tornou-se o patriarca dos Edomitas, uma nação cuja identidade foi forjada em torno dessa decisão inicial. Ele se estabeleceu em Seir, um território que abraçou sua independência de Jacó e de Israel. No entanto, não se pode ignorar o significado espiritual dessa história. Esaú é frequentemente usado como um exemplo daqueles que rejeitam as bênçãos espirituais por recompensas passageiras. Em Hebreus 12, 16 a 17, Esaú é descrito como profano, alguém que trocou algo sagrado por algo trivial. Quais são as lentilhas que muitas vezes aceitamos em nossa própria jornada? A rivalidade entre Esaú e Jacó não parou em suas vidas, mas continuou através de seus descendentes. Os edomitas frequentemente se opunham a Israel, tanto política quanto espiritualmente. Essa animosidade reflete um conflito maior entre a vontade humana e o plano de Deus. A história de Esaú nos convida a refletir sobre como nossas escolhas pessoais podem ter repercussões que vão além de nós mesmos, impactando gerações futuras. Para compreender melhor essa dinâmica, é essencial olhar para as promessas feitas a Abraão. Deus prometeu que sua descendência seria numerosa e abençoaria todas as nações. Esaú, como parte dessa linhagem, também estava destinado à grandeza, mas suas escolhas o afastaram do propósito divino. Isso nos lembra de que nossas ações podem alinhar ou desviar nossos caminhos do plano que Deus tem para nós. Isso nos prepara para entender como esse povo encontrou sua terra e construiu sua identidade em Seir. Depois de abdicar da bênção que o vinculava diretamente à terra prometida, Esaú se moveu para a região de Seir, conforme descrito em Gênesis 36, 6 a 8. Essa mudança, aparentemente prática, revela uma estratégia de Esaú para construir sua própria identidade longe da sombra de Jacó. Seir, com suas montanhas imponentes e terreno árido, tornou-se o lar ideal para um povo que precisava de resiliência e independência para prosperar. Cada desfiladeiro e planície parecia sussurrar histórias de adaptação e força. Esse tipo de território exige determinação e engenhosidade, características que definiram os edomitas. A convivência com os habitantes originais de Seir, conhecidos como Oreus, também moldou a cultura edomita. Esaú e seus descendentes não apenas ocuparam o território, mas também assimilaram e transformaram aspectos da cultura local. Essa integração com outros povos lembra como a identidade de um grupo pode ser fortalecida ou diluída por influências externas.
Para os edomitas, a mistura gerou uma identidade única que preservava o legado de Esaú enquanto incorporava elementos locais. Isso levanta uma reflexão sobre nossas próprias vidas, o que estamos absorvendo do ambiente ao nosso redor. Geograficamente, Edom era uma região fascinante. Situada ao sul de Israel, incluía terras que hoje compõem partes da Jordânia e da Arábia Saudita. As paisagens montanhosas, marcadas por pedras avermelhadas, tornavam Edom um local de difícil acesso, mas estrategicamente posicionado. Esse cenário natural oferecia proteção contra invasores e facilitava o controle de rotas comerciais vitais. Imagine um povo que via cada montanha como uma fortaleza e cada vale como uma rota potencial para riquezas. Essa geografia não apenas moldava o modo de vida edomita, mas também reforçava seu espírito combativo e independente. Ao estabelecer-se em Seir, Esaú deu início à formação de um território que logo se tornaria conhecido por sua riqueza e influência. O nome Seir, que significa peludo ou áspero, reflete tanto o caráter do terreno quanto as características de Esaú, como descrito em Gênesis 25:25. Não é fascinante como até os nomes carregam histórias e simbolismos? A terra, assim como o líder, era marcada por uma dureza que exigia força para ser dominada. O impacto dessa localização estratégica foi notável. Edom controlava o acesso à famosa Estrada do Rei, uma rota comercial vital que ligava o Egito à Mesopotâmia. Esse controle deu aos edomitas poder econômico e político, transformando um território inicialmente desolado em um centro de influência regional. Pense em como a posição certa pode transformar até as circunstâncias mais desafiadoras em oportunidades. Os edomitas eram mestres em tirar proveito das condições ao seu redor. A terra de Seir também carregava um significado espiritual para os edomitas. Enquanto os israelitas tinham a promessa de Canaã, os edomitas encontraram em Seir sua própria herança, moldada pela rejeição de Esaú às bênçãos espirituais. Esse contraste nos desafia a refletir sobre o que buscamos em nossa própria jornada. As promessas divinas ou as conquistas que construímos com nossas próprias mãos? Cada escolha que fazemos molda o território que habitamos, seja ele físico ou espiritual. E assim, entramos na próxima etapa dessa história, onde Edom se organiza politicamente e se torna uma potência econômica regional. Edom, sob a liderança dos descendentes de Esaú, não demorou a desenvolver uma organização política robusta, adaptada às suas necessidades e ao contexto da época. Inicialmente estruturada em clãs e tribos, como descrito em Gênesis 36, a nação edomita seguiu o modelo patriarcal de governança. Cada clã era liderado por chefes, conhecidos como alufes, que representavam as famílias de Esaú. Essa organização tribal foi essencial em seus primeiros anos, garantindo coesão interna e defesa contra ameaças externas. Com o tempo, porém, Edom adotou uma monarquia, evidenciando sua crescente complexidade política. Esse desenvolvimento reflete uma lição prática. Para prosperar, é necessário adaptar-se às demandas de cada momento histórico. A monarquia edomita, mencionada em Gênesis 36, 31 a 39, precedeu a dos israelitas, o que indica uma certa sofisticação em sua estrutura política. Os reis de Edom não eram hereditários, uma característica incomum para a época. Esse modelo sugere uma flexibilidade que permitia a escolha de líderes com base em méritos ou alianças estratégicas. Essa abordagem destaca a importância de reconhecer talentos e adaptá-los ao bem comum. Em nossa vida cotidiana, isso nos inspira a valorizar competências e buscar líderes que representem os interesses de todos.
Além da organização política, Edom prosperou economicamente, graças aos recursos naturais abundantes em seu território. A terra edomita era rica em cobre, um metal essencial para a fabricação de ferramentas e armas na Idade do Bronze. As minas de cobre de Timna, ao sul do território edomita, tornaram-se uma fonte vital de riqueza. Os edomitas transformaram essa riqueza natural em uma base econômica sólida, exportando minério e produtos acabados. Imagine um povo que soube explorar suas dádivas naturais de maneira estratégica, convertendo pedras em poder e influência. Outro pilar econômico foi o controle da Estrada do Rei, uma rota comercial que conectava importantes civilizações da antiguidade. Edom cobrava taxas de comerciantes que atravessavam seu território, transformando a posição geográfica em uma fonte contínua de renda. Esse controle gerava tensões com outras nações, mas também demonstrava a habilidade edomita em usar a geografia a seu favor. Quantas vezes em nossa vida podemos encontrar maneiras de transformar desafios em vantagens, como fizeram os edomitas com suas montanhas? A relação entre política e economia em Edom era intrínseca. Os reis edomitas não apenas governavam, mas supervisionavam as operações comerciais e garantiam a proteção das rotas comerciais. Isso fortalecia a coesão interna e projetava poder para além de suas fronteiras. Essa integração entre liderança e economia nos lembra que, para alcançar prosperidade duradoura, é fundamental alinhar recursos e estratégias de forma harmônica. Entretanto, a riqueza e a força política de Edom não os isentaram de conflitos. A prosperidade econômica frequentemente atraiu a atenção de nações vizinhas, como Israel, que buscavam controlar ou se beneficiar das rotas comerciais. Essa tensão constante nos ensina uma verdade atemporal. Com grandes conquistas vêm grandes responsabilidades e desafios. Assim como Edom, precisamos estar preparados para defender e sustentar o que construímos. Com essa base estabelecida, podemos compreender melhor como as relações entre Edom e Israel se desenrolaram, marcadas por irmandade e hostilidade. A relação entre Edom e Israel foi marcada por uma dualidade constante, refletindo a tensão que já existia entre seus patriarcas, Esaú e Jacó. Embora fossem irmãos de sangue, seus descendentes seguiram caminhos frequentemente opostos, oscilando entre laços familiares e rivalidades ferozes. Essa dinâmica ficou evidente durante o Êxodo, quando os israelitas pediram passagem pelo território edomita em direção à Terra Prometida. O pedido, narrado em Números 20, 14 a 21, era carregado de apelos à irmandade. Assim diz teu irmão Israel. Contudo, os edomitas recusaram, bloqueando a rota com um exército armado. Esse episódio transformou a irmandade em hostilidade e plantou sementes de desconfiança entre os dois povos. A recusa edomita tinha implicações práticas e espirituais. Ao negar passagem, Edom interrompeu um momento crítico na jornada de Israel, dificultando seu caminho para a realização das promessas divinas. Para Israel, isso era mais do que um obstáculo geográfico. Era um golpe emocional vindo de um povo que deveria ser aliado. Quantas vezes nos sentimos traídos por aqueles de quem esperávamos apoio? Essa história nos desafia a refletir sobre nossas próprias reações em situações de conflito familiar ou comunitário. Os conflitos entre Edom e Israel se intensificaram com o tempo, envolvendo figuras notáveis como Saul, Davi e Salomão. Durante o reinado de Davi, Edom foi subjugado e tornou-se um estado vassalo de Israel, como registrado em 2 Samuel 8, 13 a 14. Essa conquista trouxe riquezas para Israel, mas também alimentou ressentimentos entre os edomitas. Décadas depois, sob Salomão, Edom desempenhou um papel estratégico na expansão comercial de Israel, especialmente por meio do porto de Ezion-Geber,
No entanto, essa colaboração era frágil e muitas vezes forçada, evidenciando como alianças baseadas em coerção raramente são sustentáveis. Após a morte de Salomão, Edom aproveitou o enfraquecimento de Israel para recuperar sua independência. Esse ciclo de dominação e rebelião tornou-se uma constante, com cada lado buscando vantagem sobre o outro. A rivalidade entre essas nações ilustra um princípio universal. As lutas pelo poder e pela sobrevivência frequentemente obscurecem os laços que deveriam unir. Nos dias de hoje, quantos relacionamentos são corroídos por disputas onde ninguém realmente vence? Além dos conflitos diretos, Edom e Israel disputavam o controle de recursos vitais, como água e rotas comerciais. A Estrada do Rei, em particular, era uma fonte constante de tensão. Essa rota conectava importantes centros comerciais e era essencial para a prosperidade regional. A luta por controle dessa rota reflete como a geopolítica da antiguidade não era tão diferente da de hoje, onde territórios estratégicos continuam sendo pontos de discórdia entre nações. Espiritualmente, a relação entre Edom e Israel carregava um simbolismo profundo. Enquanto Israel representava o cumprimento das promessas divinas, Edom frequentemente simbolizava resistência e oposição. Os profetas frequentemente usaram Edom como exemplo de orgulho e rebeldia contra Deus. No entanto, essa mesma relação também aponta para a possibilidade de reconciliação. Afinal, Esaú e Jacó se reconciliaram em vida, mostrando que mesmo os conflitos mais amargos podem encontrar redenção. Essa história de irmandade e hostilidade não termina aqui. Ela abre caminho para compreender como a cultura e a religião edomita evoluíram em meio a essas tensões, moldando seu caráter único enquanto nação. A cultura edomita, ao longo de sua história, foi profundamente influenciada tanto por suas origens em Esaú, quanto pelas interações com povos vizinhos. Sua posição estratégica no Oriente Médio, cercada por cananeus, moabitas e outras civilizações, tornou Edom um caldeirão de influências culturais. Desde as primeiras gerações, os edomitas mostraram uma habilidade peculiar para absorver e reinterpretar elementos externos, criando uma identidade cultural única. Imagine como essa interação constante moldava sua visão de mundo, mesclando tradições ancestrais com práticas regionais. Essa flexibilidade cultural era ao mesmo tempo uma força e uma vulnerabilidade. Religiosamente, os edomitas foram marcados por uma adoração polifacética, incorporando deuses e práticas de seus vizinhos. Entre as divindades mais reverenciadas estavam Baal e outros deuses cananeus. Essa diversidade religiosa, contudo, também trouxe instabilidade, pois muitas vezes os edomitas se viam divididos entre suas crenças locais e as influências externas. A idolatria edomita foi frequentemente mencionada nos escritos dos profetas, sendo apontada como uma das razões de seu julgamento divino. Essa multiplicidade de crenças nos faz refletir sobre a importância de um fundamento espiritual sólido em tempos de incerteza. A convivência próxima com os israelitas também gerou tensões religiosas. Enquanto Israel adorava o Deus único, os edomitas continuavam a abraçar suas múltiplas divindades. Essa diferença espiritual era um ponto constante de conflito, mas também abriu caminhos para a transformação. Durante o período dos Macabeus, por exemplo, João Hircano, o líder judeu, forçou os edomitas a adotar o judaísmo, integrando-os parcialmente à cultura judaica. Essa conversão forçada foi um divisor de águas, marcando o início de uma nova era para os edomitas. Até que ponto a coerção pode realmente transformar um povo? Essa pergunta ressoa em diversos contextos históricos e espirituais.
Culturalmente, os edomitas também se destacavam pela sua arte e arquitetura. Embora suas construções não tenham sobrevivido em grande escala, sabe-se que suas cidades eram bem fortificadas e adaptadas ao terreno montanhoso. Essa capacidade de adaptação reflete um povo que sabia transformar desafios naturais em vantagens estratégicas. Em tempos modernos, somos frequentemente chamados a fazer o mesmo, moldar nossa realidade para atender às nossas necessidades sem perder nossa essência. A importância do comércio na vida edomita também influenciou sua cultura. A posição privilegiada de Edom na Estrada do Rei não apenas enriqueceu a nação, mas trouxe novas ideias, produtos e práticas culturais. Comerciantes de todo o Oriente Médio interagiam com os edomitas, deixando rastros de suas próprias culturas. Essa troca constante transformava Edom em um ponto de encontro de civilizações, semelhante a grandes metrópoles modernas que são marcadas por sua diversidade. Mesmo com todas essas influências, os edomitas mantinham um forte senso de identidade ligado a Esaú. Seus relatos e tradições orais reforçavam a ligação com seu patriarca, transmitindo histórias que refletiam sua força e resiliência. No entanto, essa mesma ligação com Esaú também carregava uma carga de orgulho e resistência, características que os profetas bíblicos frequentemente associavam ao julgamento divino. A localização estratégica de Edom, situada ao sul de Israel e ao longo da crucial Estrada do Rei, fez do território um alvo frequente de invasões e conquistas. Embora as montanhas de Seir oferecessem certa proteção natural, a prosperidade econômica e a posição geográfica dos edomitas despertaram a cobiça de potências estrangeiras. Assírios, babilônios e, mais tarde, os persas se alternaram no controle de Edom, cada um deixando marcas profundas na identidade do povo. Imagine viver em uma terra constantemente disputada, onde cada nova invasão trazia desafios e mudanças que moldavam a cultura local. A relação de Edom com a Babilônia é particularmente notável. Durante a queda de Judá, os edomitas aliaram-se aos babilônios, aproveitando a fraqueza de Israel para expandir seu território. Esse ato de oportunismo é lembrado de forma amarga em textos como o Salmo 137:7. Lembra-te, Senhor, dos edomitas no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Essa traição marcou profundamente a relação entre os dois povos e tornou-se um símbolo de como interesses imediatos podem corroer alianças que deveriam ser sagradas. Apesar de seus momentos de aliança estratégica, Edom também sofreu sob o domínio dessas potências maiores. Os assírios, conhecidos por sua brutalidade, subjugaram Edom e exigiram tributos pesados, drenando seus recursos econômicos. Os edomitas, embora resilientes, tiveram que adaptar suas práticas para sobreviver sob o jugo desses impérios. Essa constante necessidade de adaptação nos ensina sobre a importância de resiliência e inovação em tempos de crise. Como podemos, em nossa própria vida, transformar dificuldades externas em oportunidades de crescimento? Outro período crítico para Edom foi durante o domínio persa. Sob os persas, os edomitas enfrentaram uma crescente assimilação cultural, que gradualmente diluiu aspectos de sua identidade única. Essa perda de singularidade é um lembrete de como a força externa pode moldar ou até apagar identidades culturais. Assim como Edom, estamos sujeitos a influências externas que podem nos afastar de quem realmente somos. Como protegemos nossa essência em meio às pressões externas? A expansão edomita durante a queda de Judá também teve suas consequências. Ao tomar territórios judeus e perseguir refugiados, os edomitas atraíram a condenação de profetas como Obadias. Sua profecia declara: por causa da violência contra o teu irmão Jacó,
cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Obadias 1:10. Esse julgamento divino reflete uma mensagem universal. As ações de traição e crueldade, especialmente contra aqueles com quem compartilhamos laços, têm consequências eternas. Como essa reflexão pode transformar a forma como tratamos os outros, especialmente aqueles próximos de nós? Os conflitos externos também tiveram um impacto interno. Com cada invasão e domínio, os edomitas enfrentavam o desafio de manter sua coesão cultural e política. A resistência montanhosa de Seir oferecia uma defesa natural, mas mesmo a geografia não era suficiente para impedir a contínua fragmentação interna causada pelas pressões externas. É impressionante como, mesmo em meio a essas adversidades, Edom manteve um espírito resiliente por séculos. Com o declínio do poder edomita sobre os romanos, a nação começou a perder sua identidade distinta. A integração cultural com os nabateus e outras civilizações resultou na dissolução gradual de Edom como uma entidade separada. Esses conflitos e invasões moldaram o fim de uma nação que, por séculos, foi um ator importante na história do Oriente Médio. Essa trajetória prepara o terreno para entendermos as profecias que previam o juízo divino sobre Edom. Edom ocupa um lugar significativo nas profecias bíblicas, sendo frequentemente citado como um exemplo de orgulho e rebeldia contra os desígnios divinos. Os profetas Obadias, Amós, Jeremias e Malaquias dedicaram palavras severas a essa nação, anunciando seu declínio e eventual destruição. Obadias, em particular, destaca-se por apresentar uma profecia completa sobre Edom, começando com estas palavras: Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a mensagem do Senhor, e um embaixador foi enviado às nações. Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Obadias 1:1. Essa convocação divina revela que a queda de Edom não seria apenas um evento político, mas também um julgamento espiritual. O orgulho de Edom é um dos principais motivos de sua condenação. Situados em suas montanhas imponentes, os edomitas acreditavam ser invulneráveis a ataques, confiando na geografia e não em Deus. Obadias 1:3-4 reflete essa postura. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas cuja morada é elevada. Ainda que te eleves como a águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Essa advertência ecoa um princípio universal. A confiança excessiva em nossas próprias forças ou conquistas pode nos levar à ruína. Quantas vezes nos apoiamos em nossa segurança aparente, esquecendo que tudo está nas mãos de Deus? A violência de Edom contra Israel durante a queda de Jerusalém é outro fator crucial para seu julgamento. Como registrado no Salmo 137, versículo 7, e em Lamentações 4, versículos 21-22, os edomitas não apenas se alegraram com a destruição de Judá, mas também participaram ativamente dela. Obadias declara: No dia em que estiveste do lado oposto, no dia em que estranhos levaram cativos o seu exército e os estrangeiros entraram pelas suas portas, também tu foste como um deles. Obadias 1:11. Essa traição familiar simboliza uma ruptura não apenas entre nações, mas entre irmãos, e Deus não deixou que passasse impune. O profeta Malaquias também aborda o destino de Edom, usando sua destruição como um contraste com a eleição de Israel. Em Malaquias 1:2-4, Deus declara: Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Esse juízo severo contra Edom reflete um princípio espiritual profundo. Deus honra aqueles que permanecem fiéis ao seu plano e julga aqueles que se afastam.
Contudo, essas palavras também geram reflexões sobre o alcance do amor divino e a necessidade de escolhas alinhadas à vontade de Deus. Os profetas também apresentam a destruição de Edom como um evento definitivo e irreversível. Jeremias 49:17 afirma: Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e assobiará por causa de todas as suas feridas. Essa visão de um julgamento completo destaca a gravidade das ações de Edom e serve como um alerta para todas as nações. Quando agimos com orgulho, violência ou traição, estamos nos colocando em uma posição que pode atrair consequências devastadoras. Ao mesmo tempo, as profecias contra Edom carregam um lembrete universal. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. Nenhuma nação, por mais poderosa ou segura que pareça, está além do alcance do juízo divino. Assim como Edom foi chamado a prestar contas, também somos. Essa reflexão nos leva a questionar: como estamos construindo nossa segurança e nossas relações? Estamos agindo com justiça e humildade ou nos deixando levar pelo orgulho? Com essas profecias, os textos bíblicos não apenas narram a queda de Edom, mas também nos desafiam a considerar nosso próprio caminho. Elas nos preparam para entender como a história de Edom culminou em seu declínio e dissolução sem a promessa de restauração vista em outras nações. O declínio dos edomitas foi um processo gradual, marcado pela perda de identidade política e cultural, à medida que enfrentavam invasores externos e desafios internos. Sob o domínio romano, Edom foi integrado à província da Idumeia, um território que manteve apenas vestígios de sua antiga glória. Esse processo de assimilação começou ainda antes, durante a revolta dos Macabeus, quando João Hircano forçou os edomitas a adotar o judaísmo. Embora isso tenha assegurado a sobrevivência de aspectos culturais edomitas, também acelerou sua dissolução como uma nação distinta. Imagine um povo que por gerações lutou para manter sua independência, agora absorvido por outra identidade. A integração cultural com os nabateus também desempenhou um papel crucial no desaparecimento de Edom como entidade separada. Os nabateus, conhecidos por sua habilidade no comércio e por sua arquitetura icônica em Petra, ocuparam terras edomitas e se tornaram os herdeiros culturais da região. Esse processo de assimilação foi facilitado pela proximidade geográfica e pela interdependência econômica, mas resultou na diluição das tradições edomitas. É fascinante observar como uma cultura pode ser absorvida por outra, mesmo enquanto tenta preservar sua herança. O domínio romano consolidou o destino de Edom. Durante esse período, os edomitas ou idumeus eram mencionados principalmente em contextos judaicos, como a dinastia herodiana. Herodes, o Grande, era de ascendência idumeia, e seu papel na história do Novo Testamento é um dos últimos vestígios significativos da influência edomita. No entanto, mesmo Herodes representava uma fusão de identidades, simbolizando a complexa trajetória de um povo que já fora uma nação orgulhosa. Como as decisões de Esaú moldaram essa história? Esse é um convite para refletir sobre como nossas escolhas impactam gerações futuras. Além da assimilação cultural e política, as condições geográficas e econômicas também contribuíram para o declínio edomita. O controle de rotas comerciais, outrora fonte de riqueza, foi perdido para os nabateus, enquanto a economia edomita se enfraquecia. A falta de uma liderança coesa e a pressão de potências maiores como Roma aceleraram o processo de dissolução. Essa narrativa nos lembra que até as nações mais resilientes podem sucumbir às forças externas se não adaptarem suas estruturas internas. Espiritualmente, o declínio de Edom reflete o cumprimento das profecias bíblicas. Deus havia declarado, por meio de Obadias e outros profetas, que Edom
seria destruído por sua arrogância e traição contra Israel. A ausência de uma promessa de restauração para Edom contrasta com a narrativa de outras nações, como Israel, que receberam a garantia de redenção. Isso nos desafia a considerar como nossas ações podem alinhar ou desalinhar nosso destino com os planos divinos. A dissolução de Edom como nação é um lembrete poderoso de que nenhuma glória terrena é eterna. Os edomitas, que uma vez governaram montanhas e controlaram rotas comerciais vitais, desapareceram do cenário histórico. No entanto, sua história continua a ecoar como uma lição de orgulho, arrependimento e os perigos de resistir ao plano divino. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, buscamos construir impérios que, com o tempo, se mostram frágeis? O livro de Jó, uma das obras mais intrigantes da literatura bíblica, tem despertado a curiosidade de estudiosos por séculos, especialmente por suas possíveis conexões com Edom. A menção à terra de Uz, onde Jó vivia, é um dos primeiros indícios que associam a história de Jó à região edomita. Embora a localização exata de Uz permaneça incerta, muitos acreditam que ela ficava próxima ou dentro dos territórios ocupados pelos edomitas. Essa hipótese é reforçada pela descrição do ambiente árido e pelas referências a práticas culturais semelhantes às dos povos que habitavam Seir e regiões próximas. Além da geografia, há características culturais no livro de Jó que ecoam tradições edomitas. A riqueza de Jó em gado, servos e terras reflete uma economia semelhante à das tribos edomitas que prosperavam em regiões montanhosas e desérticas. Esse detalhe sugere que o autor do livro poderia ter sido familiarizado com a cultura e a sociedade de Edom. Imagine um cenário onde os valores de honra, hospitalidade e resiliência, tão presentes em Jó, eram vividos intensamente por aqueles que habitavam as montanhas de Edom. Outra conexão fascinante está nos amigos de Jó. Alguns nomes mencionados, como Elifaz, de Temã, são associados a regiões edomitas. Temã, por exemplo, era uma cidade edomita conhecida por sua sabedoria, mencionada em Jeremias 49:7. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos prudentes? Essa associação reforça a ideia de que os diálogos filosóficos no livro de Jó podem ter raízes em tradições edomitas de debate e reflexão. Não é curioso pensar que uma nação como Edom, frequentemente vista de forma negativa na Bíblia, também fosse reconhecida por sua sabedoria? Do ponto de vista literário, o estilo poético do livro de Jó também apresenta paralelos com textos atribuídos a culturas do Oriente Médio, incluindo Edom. As metáforas que evocam paisagens desérticas, tempestades e o poder do Criador são consistentes com a visão de mundo de povos que habitavam regiões áridas. Essa conexão nos leva a refletir sobre como o contexto geográfico e cultural influencia a forma como compreendemos Deus e sua criação. Como nossas próprias circunstâncias moldam nossa percepção do divino? Teologicamente, o livro de Jó apresenta um contraste com as narrativas proféticas sobre Edom. Enquanto Edom é frequentemente associado ao orgulho e à oposição a Deus, Jó é retratado como um homem íntegro que busca entender os mistérios do sofrimento e da justiça divina. Essa dualidade pode sugerir que, mesmo dentro de uma cultura ou povo condenado, indivíduos podem transcender sua herança e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Será que Jó representa a possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que vêm de contextos espiritualmente desafiadores? As possíveis conexões entre Jó e Edom enriquecem a compreensão de ambos. Elas nos lembram que, em meio às narrativas de julgamento e destruição, há espaço para a sabedoria, a reflexão e a busca pela verdade divina.
Essas ligações abrem um espaço para considerar Edom sob uma luz diferente, como uma terra que não apenas simbolizou oposição, mas também abrigou figuras de sabedoria e espiritualidade. Essas reflexões sobre Jó e Edom nos levam a um ponto de conclusão natural para explorar o papel de Edom na teologia bíblica como um todo, suas implicações espirituais e a ausência de uma promessa de restauração. Edom nos ensina sobre a interseção entre escolhas individuais e coletivas. Esaú, como patriarca, fez escolhas que repercutiram por gerações, moldando a identidade e o destino de seus descendentes. Essa dinâmica nos desafia a pensar sobre o impacto de nossas próprias decisões. Que legado estamos deixando para aqueles que vêm depois de nós? Estamos construindo uma herança espiritual que reflete fidelidade a Deus, ou estamos permitindo que o orgulho e as paixões momentâneas ditem nosso caminho? A história de Edom não é apenas um relato de uma nação que desafiou Israel, mas um reflexo profundo das escolhas humanas e de suas consequências. Ao observar a trajetória de Esaú e seus descendentes, somos convidados a refletir. Em que áreas da nossa vida temos trocado promessas eternas por satisfações temporárias? Estamos construindo nossas fortalezas no orgulho ou na fé? Assim como Edom enfrentou o juízo por suas ações, também somos chamados a examinar nosso caminho e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Agora é o momento de agir. Reflita sobre suas decisões, seus valores e o impacto que eles têm na sua vida e nas próximas gerações. Será que estamos buscando a verdadeira herança espiritual que Deus nos oferece? Deixe que essa história inspire mudanças em sua vida para que você possa construir um legado de fidelidade e graça. Se essa jornada pela história de Edom tocou seu coração e despertou sua curiosidade, não deixe de explorar outros temas como este. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e crescendo espiritualmente. Há muito mais a descobrir nas Escrituras e cada história é um convite à transformação. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.